Ok, pessoal, 16h05. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Muito prazer a todos. Espero que todos tenhamos aí um momento de muito conhecimento, de esclarecimento e principalmente que seja um momento agradável a todos. Agradecemos. Esse é o nosso primeiro webinar sobre esse tema em específico, né, patrocinado pelo Giuliani de Lulo. O meu nome é Mônica Seco, eu sou coordenadora da área trabalhista e de compliance trabalhista do escritório. Vocês vão me ver olhando aqui para o lado algumas vezes, tá? Então, caso depois, ao final da palestra, do nosso webinar, vocês tenham alguma dúvida, vocês podem enviar no chat. A gente vai selecionar uma pergunta, eu e a Micaela, nós iremos selecionar algumas perguntas para responder, outras, porventura, caso não dê tempo, a gente pede a gentileza de passarem um e-mail de vocês, que a gente possa entrar em contato posteriormente, solucionando aí as dúvidas que vocês, porventura, venham a ter com relação ao nosso conteúdo, tá bom? Então, eu olhando aqui ao lado é o meu Teams aqui, o chat, para depois no final eu estar auxiliando vocês com as dúvidas que porventura surjam, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, né, que vem aí ganhando contornos diferenciados na justiça já há algum tempo, e que nós estamos num momento de um marco, né, histórico na Justiça do Trabalho, no Judiciário como um todo, né? Então, por que não falarmos desses riscos envolvendo a pejotização no nosso país, né, a contratação de funcionário PJ, quais são os riscos, quais são as perspectivas, né? Qual que é o cenário atual dessa evolução jurisprudencial envolvendo a terceirização, e como, o mais importante, como se proteger, né? Como a empresa pode se proteger diante da contratação de terceiros, de MEI, de profissional, né? Via pessoa jurídica, né? Então, de fato, como consta, né, aqui no texto, a gente precisa ter muito cuidado, né, na pejotização. A gente precisa ter uma atenção redobrada conforme vocês vão ver adiante, tá? É, Antes de tudo, gente, deixa eu me apresentar novamente para quem chegou depois. Meu nome, Mônica Seco, então eu estou, né, como coordenadora do escritório Giuliani de Lulo Advogados. Eu já atuo há mais de 10 anos na área trabalhista, tenho alguns artigos publicados, também tive o prazer de colaborar com o livro de LGPD, Compliance Trabalhista, pela editora Mizuno, primeira e segunda edição, e também estou presidente da Comissão de Direito Ambiental do Trabalho da OAB São Paulo de Jabaquara. Então, subseção Jabaquara. Então, na minha lida, eu tive muito contato, principalmente com a parte empresarial, em que pese, nesse tema de vínculo empregatício, a gente já teve atuação para os dois lados da moeda. Então, eu vou trazer hoje um cenário, vou procurar ser o mais neutra possível e passar um cenário cru mesmo do o porquê que a gente tem que dar, né, uma atenção redobrada para esse tema de pejotização, tá? Vamos lá então, gente. Sou do Paraná, mas estou em São Paulo também já há mais de 10 anos, então vocês vão ver às vezes um pouquinho do sotaque paranaense ainda comigo. Pejotização versus terceirização. Gente, todo mundo, né, costuma falar, a pejotização virou um tema usual. A gente vê nas notícias, a gente vê, enfim, no dia a dia, a gente trata como pejotização mesmo. Porém, no judiciário, a pejotização, você falar pejotização, tem uma conotação um pouco negativa. Por quê, gente? Porque pro judiciário, né, para a Justiça do Trabalho, o termo pejotização, ele veio para classificar aqueles casos onde se havia fraude, né? Não era um contrato realidade firmado com o colaborador, com o prestador, enfim. Então, muitas vezes a gente pede até, assim,
para no dia a dia se tomar um pouco de cuidado com alguns termos, porque começando pelo termo pejotização, ele já tem muitas vezes uma conotação de ilegalidade para o judiciário, tá? Em que pese todo mundo, apesar, né, de todo mundo utilizar. E eu não vejo problema em utilizar, mas o judiciário entende que pejotização já é algo ilegal, digamos assim, né? Que a gente tem que falar então de terceirização, tá? Não tem problema se vocês falarem pejotização, mas eu estou dando um contorno legal para vocês começarem ou muita gente, tenho certeza que já tem contato com essa matéria já no dia a dia, né? Mas para vocês entenderem também o contorno jurídico desse tema terceirização, tá? Então, o que a gente tem que entender? Então, a contratação, a pejotização, o judiciário entende que é aquela contratação via PJ só para mascarar uma realidade que seria CLT, que seria de vínculo de emprego, e nós tivemos a permissão da terceirização, ou seja, a legalidade da terceirização com a reforma trabalhista em 2017, tá? Nós tivemos essa legalidade. Então, a terceirização, ela é legal, assim como no usual a gente falar a pejotização, ela é legal, mas cuidado então, porque o judiciário ainda entende terceirização é legal, pejotização, contratação de PJ para mascarar, como está no slide, vínculo de emprego, tá? Então tem essa diferença desses institutos, tá bom, gente? Então ali eu estou explicando também o que é a pejotização, já tem essa conotação de ilegalidade, tá? Como se a pessoa só abrisse o CNPJ para atuar como se empregada fosse, mas de forma a não recolher contribuições previdenciárias e fiscais. Ok. Então, o que é a pejotização? O que é a terceirização? O que está acontecendo, gente? Nós temos um contratempo muito interessante. Por quê? Um contraponto, perdão. Tivemos ali, então não tem como falar, gente, da terceirização sem trazer o histórico para vocês, tá? Vou tentar trazer de forma breve e sucinta, mas se eu não trouxer esse histórico, a gente não consegue chegar na parte de prevenção de passivos trabalhistas. Então, basicamente, gente, antigamente, né, antes da reforma trabalhista, lá antes de 2017, não era permitida a terceirização, né? Salvo exceções legais. Muito se discutiu, né, da permissão que veio com a súmula 331 do TST. Por quê? Tinha-se muito uma discussão se podia ou não terceirizar, dentro dessas exceções, atividade fim ou atividade meio. E a súmula 331 do TST veio, à época, para falar que era possível, sim, você terceirizar a atividade meio, tá? Que era, na época, né, a questão de serviços de limpeza e conservação. Não sei se vocês atuam nessa área, né? Mas antes de 2017, portanto, era autorizado você terceirizar, contratar, né, alguém para fazer a limpeza do seu estabelecimento via empresa interposta, que a gente fala, né, via empresa terceirizada. Você contratar também, a súmula também fala das empresas de segurança, né? Então, bancos tinham muito essa questão de terceirizar, né? Terceirizam, né? Toda a equipe de segurança e de limpeza e conservação podiam já, desde a reforma, serem terceirizadas com legalidade, com um contrato correto, com um contrato, né, com as bases legais, porque considerava-se permitido por ser uma atividade fim do banco, por exemplo. Né? Você está o exemplo clássico do banco. Então, você pode terceirizar porque é atividade meio. Mas aí veio. E aí, gente, teve uma discussão muito grande na época do que era atividade meio, o que era atividade fim. E por que não podia terceirizar uma, por que podia terceirizar outra. Isso foi gerando uma conversa, um debate muito grandioso no judiciário e autorizou-se, por fim, com a reforma, a terceirização da atividade fim.
tá? Ou seja, pode ser o banco, em tese, poderia terceirizar um bancário, desde que não tenha, é difícil, desde que não tenha pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, poderia. Mas uma empresa de software pode terceirizar o seu desenvolvedor? Pode. Mas a atividade fim da empresa é o desenvolvimento de software? Pode. Desde que não tenha pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Ok. Aí, gente, vem um... Oi? Oi? Olha, gente, qualquer coisa... A Mica, qualquer coisa me interrompa, tá? Porque eu tô olhando aqui na tela com vocês, não tô muito ligada. Boa tarde. Agora que eu vi que o Arthur mandou um boa tarde. Então, gente, só retornando, fica difícil, né? Terceirizar a atividade de fim. Mas é possível, é legal, ok? E o que é isso, gente? Pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Vamos lá. E tem muita gente que fala de exclusividade também. Essas palavrinhas são muito importantes porque é através da verificação desses termos que o juiz vai ver se tem ou não tem vínculo empregatício, no cenário atual, principalmente, o juiz trabalhista, tá? Então, eu estou trazendo esse juridiquês, mas vai valer a pena, gente. O artigo 3º da CLT, ele não foi revogado. E o que esse artigo fala? Ele fala quem é empregado e quem é empregador. Ele traz essa definição, artigo 2º e 3º da CLT, logo no comecinho da CLT. E ele fala que se você prestar serviços com pessoalidade, que é você não poder se fazer substituir, com habitualidade, ou seja, já tem jurisprudência entendendo, né? No caso das domésticas, por exemplo, mais de 2 vezes na semana, é um serviço habitual, com onerosidade, mediante pagamento recorrente e com subordinação, hierarquia, diretrizes objetivas, etc., você tem aí a figura de um empregado. Então, olha que conflituoso, de certa forma, porque o artigo da CLT trazendo o que é um empregado continua vigente, então, esses requisitos, se observados numa relação de emprego, a gente fala relação de trabalho, se observado, vira uma relação de emprego, né? Porque tem essa diferença também de relação de trabalho e relação de emprego. Relação de trabalho pode ser um trabalho autônomo, relação de emprego, CLT, tá? O que veio mudando é que antigamente, até antes da reforma, ou lá em 2017, quando autorizou-se a terceirização, ainda os julgados vinham trazendo muito de forma muito certa ainda esses requisitos, não tinha observância ao contrato legal de terceirização, que já era possível, e simplesmente ignorava muitas vezes essa autorização e só observava esses requisitos. Atualmente, apesar de existir ainda conflito, muita coisa mudou, né? Por exemplo, a exclusividade, que antes era, batia o olho ali, viu que era um empregado, um funcionário ou um prestador de serviços exclusivo, já tinha indício de vínculo. Isso antigamente. Hoje não, gente. Você pode ter, não fala nada na lei da terceirização que não pode ser exclusivo. Você pode ter, sim, um colaborador, não, um prestador de serviços exclusivos sem que seja seu empregado, desde que se respeite alguns requisitos legais que eu vou trazer para vocês. Por exemplo, a questão também da habitualidade, ela sozinha, né? Então, o contrato exclusivo e habitual, simplesmente, antigamente também já era indício de vínculo. Hoje, ele pode ser se somado às outras características, tá? Sozinha, você ter um trabalho habitual e exclusivo, não necessariamente você tem vínculo. O que mais chama atenção e que tem mais força para caracterizar vínculo de emprego, gente, é o trabalho subordinado. Esse é o chave que a empresa tem que se atentar para que não haja vínculo de emprego, prestar atenção no dia a dia, é a subordinação e a onerosidade, tá? Então, prestador de serviços que não emite nota, um prestador de serviços que está irregular, que não tem contrato, tudo isso
somado à subordinação, vira um ponto-chave aí para a configuração de vínculo de emprego. Então, subordinação e onerosidade, e depois vem a pessoalidade. A questão da habitualidade é só um plus, tá? Mas prestem muita atenção, então, em subordinação e onerosidade. Tem muitos juristas que excluem até essa questão de habitualidade, até já vimos de pessoalidade também. Mas subordinação e onerosidade, ele está muito ligado ao empregado CLT, seletista, tá? Então, vou trazer aqui para vocês quais são os riscos atuais, tá? E esse tema 389 do STF, o que está acontecendo? Tivemos, então, pessoal, em 2017, a lei da terceirização pode terceirizar a atividade fim, tudo certo, desde que se observe, gente, atenção, nós tivemos a lei da reforma trabalhista, mas também tivemos a lei que atualizou uma norma antiga, que era 6.019 de 1974, que foi atualizada, que virou a lei 13.429 de 17. Mas o que fala tudo isso? O que fala essa lei? Trouxeram essas regras que um contrato de terceirização, para ele ser lícito, ele tem que observar essas regras, essa norma, gente. Então, não é simplesmente terceirizar e depois ver o que tem que se observar, né? Então, o que tem que ter um contrato? O que deve ter um contrato de terceirização para ser legal? Essa função, ela pode ser terceirizada ou ela não pode? Tem isso também, gente. Tem anexo da, por exemplo, MEI. Não é todo profissional que pode ser MEI. Tem que olhar lá no anexo da Receita Federal para ver se a profissão em questão pode ser MEI. Advogado, por exemplo, não pode ser MEI, né? Dependendo, se for trabalhando com medicina e segurança do trabalho também, tem como, muitas vezes, você encaixar de forma lícita, tá? Algumas profissões em outras, dependendo da função, que seja possível de enquadramento como MEI, mas tem que tomar esse cuidado que não é toda profissão que pode ser MEI. O contrato, gente, ele tem que, além de estar claro, de ter a descrição dos serviços, ele tem que ter prazo, né? Porque contrato que tem prazo indeterminado é CLT, entendeu? Então, assim, gente, é importante você não dar mais um indício para que, caso você tenha um problema com uma relação de terceirização, que hoje está tão sensível, é, é, você, você tem que dar essa atenção para esses requisitos para não ser mais um indício de vínculo empregatício. Então, seu contrato tem que estar redondo, né? É um começo. E por quê? Na trabalhista, gente, vale mais o dia a dia. Sim, isso é verdade. A gente chama de princípio da primazia da realidade. O que é isso? Importa mais o dia a dia do que o que está no papel, gente. É isso. Porém, isso tem mudado aos poucos e hoje a gente tem uma observância, assim, da boa-fé contratual. Nós temos permissões legais para que seja observado pura e friamente o contrato daqueles que são hipersuficientes. Então, a gente tem tido desdobramentos com relação a vínculo de emprego, principalmente observando-se a questão contratual. Então, até os juízes trabalhistas têm sim olhado primeiro a questão contratual em muitos cenários para depois olharem a primazia da realidade, em que, apesar da regra ser vale o que acontecia no dia a dia. Mas se você não tem nenhum contrato, já, ou se tem um contrato que está lá com prazo indeterminado, com o objeto, o seu prestador está emitindo nota que não tem nenhuma conexão com o objeto, com a sua KNAI, que não tem nenhuma conexão com o que ele presta de fato, né? Às vezes a pessoa está prestando um serviço de tecnologia e está emitindo nota de pet shop. Já vimos isso acontecer, né? Então, assim, valor, o contrato tem que ter um valor claro também, a forma de pagamento, como vai ser, né? Tudo isso estando redondo, já é um grande indício da legalidade, porque isso tudo vai ser julgado, gente, no tema 389 do STF.
porque o que aconteceu? Gente, eu falando aqui, não estou vendo o rosto de vocês, qualquer coisa vocês podem escrever para mim, se está indo rápido, se quer que eu repita alguma coisa, tá? Mas o que acontece, gente? Então, tivemos aí a reforma trabalhista, pode terceirizar, virou uma confusão, se tem vínculo ou não tem, o que está acontecendo? Essa insegurança jurídica começou a subir, começou a ir para o STF via reclamação constitucional, reclamações constitucionais começaram a chegar. O que é isso? É reclamação depois do TST. Muitas vezes a gente viu também chegando lá desde primeira instância, já indo para o STF pulando instância, mas via de regra as reclamações começaram a bater lá na porta do STF depois de decisões contrárias à lei da terceirização, porque é uma terceirização. Se é uma terceirização legal, gente, dentro do que está na norma, nada mais justo do que serem cumprido o contrato que foi formalizado entre as partes, a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual, enfim, a boa-fé contratual, né? Então, a gente teve a DPF 324 lá, e isso foi uma grande mudança, lá em 2018. Foi quando o STF falou assim: a terceirização da atividade fim é válida, está valendo, desde que observados os requisitos. E nesses casos, a gente começou a ver muito médico, advogado, pessoas que ganham 2 vezes acima, né, do teto do INSS, terem suas demandas julgadas improcedentes. Por quê? Porque tinham um contrato redondo. Elas são pessoas que, de acordo com a lei trabalhista, gente, se você ganha 2 vezes acima o teto do INSS, hoje é 15 mil e uns quebrados, e se você tem ensino superior, você está em pé de igualdade para negociar os termos do seu contrato, da sua prestação de serviço, né? Então, você está em pé de igualdade, negociou, teve a relação de prestação de serviços dentro das regras da terceirização, emitiu nota de forma correta, enfim, tinha a sua flexibilidade, tinha todos os requisitos, não tem por que depois você querer, via trabalhista, né, quebrar essa regra, digamos assim. Então, o STF falou que para esses casos, inclusive, eles, por serem hipersuficientes, deve-se observar que a terceirização é lícita. Mas o que aconteceu agora? Isso, então, por que o cenário agora está inseguro? Começou, inclusive, gente, a chegar demanda no STF de lixeiro, a gente encontrou lixeiro, né, que ganhava 2 salários mínimos e o pessoal estava contratando via PJ, via MEI, né? E aí sim, isso chamou, né, a atenção ali acabou chamando a atenção do STF, somado àquela questão mercadológica de vínculo de emprego de Uber, vínculo de emprego tinha antigamente o Cabify, que foi até um marco aí nessa história toda desses julgamentos, enfim. Que começaram a chegar essas questões para o STF e eles precisam regularizar, né? Regularizar o quê? Todo mundo vira CLT? Na minha humilde opinião, não cabe, né, gente? Mas todos serem CLT, porque o mundo, né, o mercado mudou, né? Então a gente, ao meu entender, tem que se adequar e precisa ter essa proteção. Sim, porque acho que a proteção também regula o mercado, né? Mas tem que ser uma proteção que esteja de acordo com a realidade de hoje em dia. Então, né, inclusive essa questão de Uber, iFood, etc., muitos países eles têm uma regra própria para esse tipo de profissional, que não seria nem um CLT e nem a insegurança jurídica que está hoje, né? Que muitas vezes também a empresa faz a contratação de forma correta, com contrato, etc., mas devido à insegurança jurídica, depois tem que ali contingenciar um valor astronômico para prevenir passivo trabalhista, né? Mas o que vai ser decidido é a questão agora do ônus da prova, né? De quem que chegou lá uma demanda de vínculo de emprego, quem que vai ter que provar que teve fraude? É a empresa? É o prestador? Como é que como é que vai ser? O que a gente vai ter que provar e vai ser quem?
que é competente para isso? É a Justiça do Trabalho ou é a Justiça Comum? Porque se é um contrato, né, de origem civilista, muitas vezes entende-se que quem teria que analisar friamente o contrato seria a Justiça Comum, para depois a Justiça, provado que houve de fato fraude, iria para a Justiça do Trabalho para ver sim se teve os requisitos lá, pessoalidade, subordinação, onerosidade, os requisitos do vínculo. Mas isso é uma questão que a gente não consegue afirmar agora, porque tudo vai depender dessa decisão do tema 389. Tem uma audiência pública marcada para o dia 10 de setembro, salvo engano. 10, é setembro, gente. Então, tá próximo. A gente não sabe se vai ter algum desfecho, mas o desfecho que virá, não sei se em setembro agora, mas acredito que isso não vai se prolongar por muito tempo, ele vai ter repercussão geral, tá? A gente vai entender se também os casos que estão, todos os casos agora tratando da licitude de contratação de prestador, eles estão suspensos na Justiça do Trabalho, né? Os processos que, se porventura não foram suspensos, tem que pedir a suspensão, tá? Eles estão suspensos, e aí a gente vai entender dessa decisão do STF se, e aí vai ter que ter um marco também, né, gente? Do trânsito em julgado, das ações que já correram, das que estão correndo, a partir de quando vai se aplicar, né? A gente vai ter que chama modulação, a gente vai ter que entender também isso depois. Mas a questão vai ser se é a Justiça do Trabalho ou não que vai decidir isso, e se a fraude deve ser comprovada de que forma? Quem que vai comprovar essa fraude? Então, é um cenário muito delicado, porque se entender, por exemplo, que é a Justiça do Trabalho, que é competente até para analisar se teve fraude ou não nessa questão contratual, que não é a Justiça Comum, é a Justiça do Trabalho que vai analisar. A gente já sabe que a Justiça do Trabalho analisa o contrato, mas também o dia a dia com o prestador, para entender se teve vínculo ou não. Então, se for decidido dessa forma, muitas vezes a empresa vai ter que revisar seus contratos e revisar o dia a dia, para estar de uma forma, para estar atuando de forma lícita e com menos risco, né? E se for julgado da outra forma, né, prevalecendo ali a justiça comum, ainda assim a empresa tem que tomar cuidado para cumprir o que está no contrato, para que não haja essa fraude, digamos assim, porque aí vai para a trabalhista e aí você tem um risco de um passivo considerado de vínculo empregatício, tá? Então, de fato, o que eu estou falando hoje, no dia 10 de julho, talvez em setembro mude tudo e a gente tenha que fazer um novo webinar para atualizar vocês. Mas o que eu digo hoje é: prestem atenção nos seus contratos. A gente trabalha também, claro, fazendo meu merchan aqui, mas a gente atua para prevenir o risco da sua empresa com relação principalmente a esse tema. Então, para você blindar a sua empresa, não é besteira. O contrato ele é um indício também. Você ter seu contrato regular já é um indício forte de que você está legal com relação ao tema. Se seu contrato já está capenga, aí, gente, somado a outros fatores, fica bem complicado aí a gente, nesse cenário atual, de reverter a situação de um pleito de vínculo. É possível desde que o contrato esteja mais amarrado e também o dia a dia seja observado. Então, até hoje, né, às vezes a gente vê a empresa que tem prestador de serviço utilizando e-mail, por exemplo, sem nenhuma distinção dos demais, dos CLTs. Então, isso é importante, tem que ter a distinção. Vai acessar o sistema da empresa, às vezes para pegar algum documento, para pegar documento, seja seu documento pessoal, seja, enfim, as horas de faturamento, utiliza um outro, né? Pede para o TI separar, gente, o login do prestador, o login do CLT tem que ter, vai soltar um comunicado, às vezes solta só um comunicado usando palavras seletistas para todo mundo, até para os prestadores. Não, solta um comunicado para o CLT, um comunicado para o prestador, ou aplica-se, né, para os empregados e para os prestadores de serviços, mas deixa isso claro,
né? São coisinhas pequenas no dia a dia que auxiliam, né? Que a gente está habituado, que antes de 2017 só podia ter realmente salvo as exceções que eu trouxe lá de limpeza e conservação, segurança, a atividade meio só podia ser terceirizada. Então a gente vem com uma linguagem muitas vezes viciada, né? Até eu aqui, vocês viram que eu falei colaborador algumas vezes querendo falar prestador de serviços. Mas, gente, às vezes é no detalhe do dia a dia, nessa linguagem, que a gente comete alguns equívocos que levam lá no dia da audiência ao juiz entender que está tudo misturado, não consegui definir quem é CLT, quem é PJ, então acredito que seja um empregado. Esse contrato é uma fraude. Então, prestem muita atenção. E se é um trabalho como de um lixeiro, uma pessoa que tenha muita subordinação, é alguém ainda que está ali, como se diz, que receba 1, 2 salários mínimos, que tenha habitualidade, que tenha horário para cumprir, que tenha, enfim, que não tenha essa autonomia, não tenha essa flexibilização, às vezes é válido, nesse atual cenário, você se resguardar e não pejotizar, não terceirizar, tá? E dependendo, é claro, gente, da função que tem e do valor, enfim, da forma de pagamento, que tem algumas profissões que ainda são mais sensíveis no atual cenário de terceirização. Outras nem tanto, outras é até a prática do mercado, inclusive os prestadores preferem dessa forma e é o que eu falei o corretor de imóveis tem lei específica que fala que é um profissional autônomo, né? Então, desde que tenha um contrato, que ele tenha um CRESSE, que esteja tudo regular, é terceirização, é contratação de um profissional liberal, né? Um exemplo. Então, mesma coisa o pessoal também, muitas profissões da tecnologia, a pessoa quer trabalhar para mais de uma empresa. E são pessoas com ensino superior, que já é um indício de boa fé. Lógico que a lei fala ensino superior e ganhar 2 vezes o teto do INSS, mas isso vem tendo uma construção jurisprudencial, né? Que vem entendendo também as pessoas de ensino superior que ganham, enfim, um valor. Isso não está na lei, tá? É uma construção, mas que não ganhem 1 ou 2 salários mínimos, muitas vezes eles têm a boa fé que deve ser observadas nos contratos, né? Então, esses casos é interessante sim você terceirizar, se vai ser bom para você e para o prestador, desde que você amarre tudo e que no dia a dia fique tudo muito claro, muitas claras, porque às vezes até o prestador também se confunde e ele acha que é empregado. E aí vem aquela ameaça, às vezes começa a ficar uma relação que antes era saudável, começa a virar uma relação de quase de medo e enfim, que torna aí mais atrapalha o negócio do que ajuda, né? Então, basicamente, como a gente deve se proteger? Tô terminando, tá, gente? Contrato claro, objetivo. Não só isso, tá? Sempre observar as regras da lei de terceirização no seu contrato, olhar capital social, gente, do prestador, trazendo umas dicas para vocês. Né? Não é capital social de R$ 1.000, gente, do prestador. Dá uma olhada na lei, né? Qualquer coisa, entre em contato que a gente olha para vocês, a gente dá esse apoio, a gente faz palestra com liderança também, a gente traz outras informações que serão válidas de acordo com cada negócio. Essa ausência de subordinação, né, direta, que fique muito claro o porquê. Ah, mas eu tenho que fazer reunião. Tudo bem, mas a pessoa vai sofrer alguma consequência se ela não tiver nessa reunião? Vai ser igual do CLT, que CLT é advertência. Tem gente que quer advertir, às vezes, um prestador, não é dessa forma. Tem que ter multa no contrato, é uma relação de prestação de serviços, é como se fosse um fornecedor seu, né? Então, para não ter essa configuração dessa subordinação, que é o mais arriscado, aí muitas vezes o pagamento seja por entregas ou o pagamento seja feito de forma clara. Na hora da rescisão também, né? Não utilizar aí nomenclatura de férias, 13º, né? Negociar outra forma, se você quer fazer um pagamento de um valor anual, de um salário, você pode negociar isso no seu contrato, mas não denominando o 13º, por exemplo,
né? Ou férias, você pode fazer ali, né, uma suspensão contratual, uma interrupção da prestação de serviços de forma remunerada, se assim você entender, mas não utilizando também aviso prévio, às vezes acaba saindo isso, seja no dia a dia, seja no seu contrato, e isso é um indício de que há fraude, né? Tem que tomar cuidado. Então, tem que ter toda a documentação, todo o compliance atualizado e ajudar também o pessoal que está na gerência, o pessoal que está de boa fé ali, lidando muitas vezes com o CLT e com o prestador ao mesmo tempo, para tentar tomar cuidado com o dia a dia, tentar separar nas caixinhas um e outro, né? Porque senão, no cenário atual, a gente tem esse risco ainda assim de vínculo empregatício e tudo vai ficar mais clara essa questão de qual judiciário vai julgar casos de contrato, quando tem contrato, tá? Eu estou falando quando tem contrato de prestação de serviço, quem vai julgar se é trabalhista ou é comum, e o ônus da prova, né, dessa fraude. Então, vamos ver. E essas reclamações constitucionais, muitas vezes que não tiveram julgamento ainda, dependendo do que for decidido, pode-se recomeçar, entre aspas, no sentido de se o TST falou já que tinha fraude, então vai valer o que o TST falou, essas reclamações podem ser revogadas, as que não que tiveram seu andamento suspenso agora por causa desse tema 389. Gente, é nebuloso, é nebuloso. Acho que era isso por hoje nesse webinar, um webinar sucinto. Eu espero que eu tenha trazido alguma informação que ajude vocês no dia a dia. Se alguém quiser mandar pergunta ou quiser deixar o e-mail, o meu e-mail é esse, jurídico4@juglianedilulo.com.br. Meu número também tá aí para quem quiser falar comigo. O meu Instagram. Gente, fiquem à vontade para me contatar. É um prazer em ajudar vocês. E não posso deixar de falar, nós teremos um super webinar na semana que vem, com ninguém menos do que a doutora Andréa Giuliani, a sócia fundadora do nosso escritório. É um tema bacana, muito novo e fundamental se você quer proteger seu patrimônio, né? Eu falei de proteger sua empresa contra passivos trabalhistas e agora para proteger o seu patrimônio, né? Que você construiu, né? Com tanto esmero, o que fazer, né? É um tema que muita gente não gosta também de falar, mas ele é fundamental, gente. Planejamento de sucessão, né? Porque quando acontece, a gente tem que ter esse planejamento para ter aí uma sucessão mais leve, para ter aí uma segurança para os seus familiares, enfim, tem que ter estratégia nesse ponto da sua vida também. E a doutora Andréia levantou a mão. Doutora Andréia aqui, gente. Oi, tudo bem, pessoal? Boa tarde, Mônica. Foi muito legal a sua apresentação, foi muito clara. Queria agradecer mais uma vez. E o recado que fica é assim, né, gente? Às vezes o barato sai caro. Então, seria muito interessante que quem ainda nunca fez um compliance na sua empresa, dos contratos, de toda a forma como se está, especialmente depois do home office, depois da pandemia, né? É interessante que se veja, se reveja esses contratos com a pejotização, como a Mônica disse, para não ter eventuais surpresas no futuro, né? Eventualmente uma demanda trabalhista desse porte, ela poderia ser muito facilmente evitada, ou se a empresa conseguir ter documentos bem robustos para uma defesa, seria interessante, que às vezes, gente, são os detalhes que, no final das contas, inviabilizam uma relação dessa. E nada melhor que para verificar detalhes como o seu jurídico, e talvez um jurídico até terceirizado. Então, fico aqui, a única dica é isso, né? Quem ainda nunca fez um compliance efetivo de olhar dentro da empresa, pegar dentro dos recursos humanos ou do departamento pessoal e dar uma olhada ali como que está essa relação da empresa com os PJs, é o momento de ser feito de uma forma ou outra, porque caso tenhamos essa decisão do Supremo, a gente não sabe como vai ficar o cenário dessas relações. Então,
Hashtag fica a dica aqui, só para enfatizar mais uma vez o trabalho da Mônica, que faz com maestria isso. E hoje também está muito atrelado a questão também, já tomando a pontinho da próxima palestra da Mônica, que vai ser interessante, sobre a NR1, né? Sobre essa questão dos riscos de doenças mentais, enfim, que também é um outro aspecto que a gente precisa verificar nas empresas para que nós, como advogados corporativos, consigamos fortalecer vocês, empresários, para, eventualmente, se houver uma demanda, vocês terem o suporte jurídico adequado para uma defesa. Não é nada mais que o nosso trabalho, é documentar aquilo que é feito de forma fática, mas de uma forma que judicialmente vocês possam ter maiores probabilidades de êxito, eventualmente, no processo judicial. É isso. Então, obrigado pela brechinha. Semana que vem a gente vai ter esse papo sobre holding patrimonial. Quem quiser participar também fica à disposição. É um papo que agora se torna muito mais relevante do que a gente sempre falou há tantos anos atrás, por conta da reforma tributária, né? Porque vai mudar muitas regras depois, e isso vai ter um custo muito maior por alguns aspectos da reforma, e a gente vai tratar disso também nesse assunto da próxima semana. Obrigada, Mônica. Se alguém quiser também perguntar alguma coisa, aproveitem aqui, pessoal. Por enquanto a gente não está cobrando nada. Imagina. Olha, pessoal, foi muito bom ter vocês aqui comigo, eu agradeço. Fico à disposição em nome do escritório. Jurídico4, meu e-mail, @gilguilhermedilulo.com.br. Nos sigam nas nossas redes sociais, a gente sempre está postando novidade. Quando sair essa decisão do STF, com certeza a gente vai postar lá também. Vamos marcar outro bate-papo. E uma ótima tarde a todos. Muito obrigada. Até semana que vem com a doutora Andrea. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu? Fico à Obrigada. disposição. Um abraço a todos. Obrigada.